Ok, pessoal. Então, a gente vai dar início aqui ao nosso colóquio de hoje, que na realidade é uma plenária, tá? Da coordenação com os estudantes. Então, a gente procura fazer uma plenária dessa, né, no início de todo o semestre. Não me lembro se no semestre passado a gente fez ou não, não me recordo agora, mas a gente costuma fazer isso aí todo início de semestre para trazer algumas informações importantes aí para vocês, alunos, né? Algumas atividades que vocês são obrigados a realizar, tá? E alguns procedimentos básicos que é do corriqueiro de vocês solicitarem, ok? Então, o objetivo dessa plenária é a gente agregar esse tipo de informação para vocês, para esclarecer as principais dúvidas e, pelo menos, guiar como vocês devem fazer para agir em algumas situações, beleza? Vou compartilhar aqui minha tela. E uma sugestão, ao longo da plenária, em qualquer momento você pode me interromper, tá? Eu vou fazer uma apresentação, inicialmente falando do histórico do programa, das características do programa, e após isso, aí eu vou passar, de fato, a questões mais burocráticas, falar de documentos que vocês precisam, como é a questão de nota e tudo mais. A qualquer momento da apresentação, vocês podem abrir o áudio e falar. Lembrando que quando eu estiver aqui apresentando, eu não vou estar vendo aqui o chat, tá? Então, quem colocar alguma pergunta no chat, eu peço para que alguma pessoa que esteja com disponibilidade de falar possa abrir o áudio e fazer a pergunta aqui que alguém colocar no chat, ok? Não estarei vendo o chat durante a apresentação. Se eu compartilhar minha tela aqui. Vocês já conseguem ver minha tela? Alguém me dá um... Sim. Ok. Ok, pessoal. Então, ó, o objetivo, como eu já adiantei, é a gente trazer algumas informações importantes para os discentes, uma oportunidade de vocês também trazer alguma demanda para a coordenação. Então, eu sou o coordenador do programa, professor Rafael, o vice-coordenador, professor Albert, que no final dessa apresentação ele vai assumir aqui a apresentação. Então, vocês também vão ter a oportunidade de conhecer o professor Albert. E o secretário do programa é o Adolfo, acho que vocês já interagiram aí com ele em alguma oportunidade. Então, aqui está o site do programa, acredito que vocês já tenham acessado em algum momento, o site do campus, onde o nosso programa está sediado, né? E o site da nossa universidade, ok? Então, pessoal, a pauta da gente de hoje é uma pauta simples. A primeira parte dela eu vou dedicar a falar um pouco do histórico do programa, como ele iniciou, tá? E algumas características principais do programa e possivelmente que ajudaram a trazer, né, vocês aqui para o nosso programa. A segunda parte, aí eu vou passar para questões mais burocráticas, né? Falar os alunos que acabaram de entrar, o que, é que eles precisam fazer no primeiro semestre, como é a questão de disciplinas e critérios, alguns prazos importantes, os relatórios semestrais em principais formulários e instruções para as principais solicitações. Então, perceba que é muito importante aqui, muitas dúvidas, tenho certeza que serão sanadas aqui nessa apresentação. Então, para a gente iniciar, um histórico aqui da criação do nosso campus. Então, o campus de engenharia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a unidade acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, ela iniciou em 2014 e ela está localizada, como vocês tiveram a oportunidade de conhecer, próxima aqui ao Polo Industrial de Suape. Então, o Complexo Portuário de Suape, a gente fica na PS60, bem próximo aqui do Polo Industrial, tá? E o objetivo da criação desse campus de engenharia foi justamente conectar, né, a academia com o setor produtivo, então, com as indústrias. Então, por isso que nós estamos aqui localizados no Polo Industrial de Suape. Além disso, a gente também está razoavelmente perto, né? Se você pensar 60 quilômetros, não é uma distância grande, para o polo automotivo da FCA, do grupo Jeep, que fica lá em Goiânia, tá? Então, o objetivo foi formar, né, mão de obra especializada, principalmente
para suprir uma carência de profissionais mais voltados para esse tipo de demanda, né? Então, a gente tem escolas de engenharia aqui no estado, tradicionais, a escola da UFPE, da própria UPE, mas ainda não tão próximas do polo industrial do ponto de vista de visão de atuação. E aí, o nosso campus, ele se insere nesse contexto, né? O nosso campus da engenharia. Então, nesse complexo industrial, né, a gente tem empresas de vários segmentos diferentes. Aqui eu coloquei só alguns exemplos. Então, a gente tem a Petrobras, através da refinaria Bey Lima. A gente tem a PQS, que agora é o grupo Alpec Poliéster, que é o maior complexo de petroquímico do Ocidente. Então, tem uma base aqui, que é a PQS, Petroquímica Suape. Tem empresas da área de materiais aqui, como a DEC, que produz piso, produz material para, né, porcelana e por aí vai. Temos a Terfane, empresa também que produz filmes finos para aplicações industriais. Temos a LM Wind Power, empresa da área de energias renováveis. Temos o grupo ASH Farmacêutico, né, bem conhecido aí no Brasil. Então, temos um conjunto enorme de empresas que atuam nos diferentes segmentos. Então, perceba que as nossas engenharias, né, nosso campus, ele tem 5 engenharias: engenharia elétrica, eletrônica, mecânica, engenharia de materiais e engenharia civil, e elas vão dialogar com todas essas áreas de atuação que estão presentes no nosso complexo. E no polo automotivo, né, empresas, obviamente, do setor automotivo, a Fiat e seus fornecedores, que eu coloco alguns exemplos aqui, como, por exemplo, a Saint-Gobain, que produz vidros e outros materiais, tá? Então, perceba que existe uma demanda local industrial muito forte. Pernambuco tem um complexo industrial muito forte em relação ao Nordeste. Então, a gente tem diversas empresas de grande porte e com muitas necessidades de soluções tecnológicas, tá? E aí a pergunta é por que nesse campus de engenharia a gente criar um programa de pós-graduação em engenharia física? Então, perceba, se você conhece um pouco aqui da nossa região, a gente tem uma formação técnica em amplo desenvolvimento. Então, a gente tem os IFs, a gente tem as escolas técnicas, a gente tem centros de treinamento dentro de próprio SUAP, né? E a gente tem as escolas Senai, né? Também muito focado em preparações técnicas. Isso tudo aqui na região do Cabo e de Pojuca, tá? Então, você vê que tem uma formação técnica em amplo desenvolvimento, mas uma formação mais especializada continua em falta, principalmente naquelas que vão lidar com gargalos tecnológicos, que muitas vezes nem apenas uma graduação é suficiente para selecionar para resolver esse problema. E aí surge a engenharia física, que ela vai agregar principalmente essas duas palavrinhas aqui que tem muita relação, né? Vai agregar métodos, foco e aplicações de engenharia com métodos, técnicas e áreas de atuação da física. Não apenas da física, mas das ciências exatas e da natureza em geral. Então, a gente está fazendo a conexão aqui das engenharias com as ciências exatas, e esse é o foco da engenharia física. Então, esse foi o que nos motivou a criar um programa de pós-graduação em engenharia física. Ou seja, ter essa conexão entre as engenharias, onde está mais focada nas aplicações. O engenheiro tem muito foco nas aplicações, mas às vezes há uma negligência do ponto de vista de ciência básica que vai dar suporte para essa aplicação. E aí as ciências da natureza vêm suprir essa demanda, essa carência que às vezes falta na engenharia, e a gente conecta essas duas coisas, e aí faz sentido você criar um programa de pós-graduação em engenharia física para dar o completo ciclo do desenvolvimento, né? Desde a parte técnica até uma formação de graduação das engenharias, como a gente tem no nosso campo, e para culminar na parte metodológica científica, com foco na solução de problemas práticos que a engenharia tem muito presente, as indústrias têm muito presente, e aí o nosso programa ele pode permitir esse tipo de conexão. Mas a pergunta fica, ok, essa foi a nossa motivação de criar um programa de engenharia física, já que estamos nesse complexo industrial,
né, no entorno de swap. Mas e o de vocês? A pergunta é, e qual é a motivação de vocês de fazer engenharia física? Você pode dizer, Rafael, pô, a engenharia física fica nas mais belas praias de Pernambuco. Então pode ser que seu motivo de vir fazer engenharia física aqui com a gente tenha sido, pô, eu quero morar nas mais belas praias do Brasil. Bom, é verdade, você não vai estar enganado. A gente, não, o nosso campus fica bem pertinho aqui, ó, das belas praias de Calheitas, Gaibu, Porto de Galinhas. Então, pô, realmente, você vai morar bem pra caramba. Você vai estar perto disso. Mas pode ser que não seja só essa a sua motivação. Pode ser que você, não, Rafael, na realidade eu tenho uma conexão com essa ideia aí da UAXA, de ter cooperação, né, com as grandes multinacionais presentes na área. Então, eu quero desenvolver projetos aplicados. Essa é a minha motivação para participar do programa de Engenharia Física. Você está com a razão, você não está errado. De fato, o nosso programa ele tem se conectado com muitas empresas da região, como, por exemplo, com o grupo, né, do Cimento Elizabeth. Nós tivemos 2 dissertações defendidas em parceria com a empresa Elizabeth. Tivemos uma dissertação, né, defendida em parceria com a Terfane e uma dissertação em parceria com a Alpec, que é a dona da Petroquímica Suape, da PQS, tá? Então, pô, se seu foco é esse, você está no lugar certo. Mas pode ser também que você diga, não, eu estou preocupado em fazer ciência básica de qualidade. Meu foco nem é morar em praia, nem é se conectar com as empresas da região, mas fazer uma ciência básica de qualidade. Isso você também tem acesso aqui no nosso programa. Como eu falei, é uma perfeita conexão entre a engenharia e as ciências exatas da natureza. E aí você vê diferentes tópicos que a gente aborda aqui no nosso programa. Desde ciência básica, com vistas a uma aplicação, como aqui a dissertação da Aline, nanopartículas plasmônicas aplicadas para processo de destilação solar, até um tema mais de ciência básica, estatística de propagação e difusão de luz em vapores atômicos ressonantes. E aí a gente tem alguns tópicos intermediários, como, por exemplo, vidro dopados e codopados com esses elementos para termometria exótica. Temos uma nova técnica, né, para medir índice de refração, nossa aluna aqui, Mariana. Temos desenvolvimento de membranas poliméricas modificadas com nanomateriais de grafeno para descontaminação e dessalinização de água. Então, veja que até nas dissertações que são de ciência básica, existe um caráter muito experimental e muito de aplicação voltado. Mas, perceba, ciência básica de alta qualidade. Então, pode ser que seja essa a sua intenção. Mas pode ser também que você esteja dizendo, ciência básica de qualidade existem em outros programas. Minha intenção é trabalhar em temas interdisciplinares. Então, pode ser que seja essa sua motivação. E aí você, de fato, você também está no lugar ideal. Porque o nosso programa, nós somos caracterizados como uma pós-graduação com caráter interdisciplinar, integrando as diversas competências da engenharia e das ciências da natureza, com foco na geração de conhecimento inovador e soluções aplicáveis ao setor produtivo. Quando você deseja desenvolver conhecimento inovador focado em soluções aplicáveis ao setor produtivo, obrigatoriamente você vai precisar ter interdisciplinaridade na sua atuação, porque os problemas do mundo, eles são interdisciplinares, eles estão conectados. E aí a gente atua na optoeletrônica, na materiais e nanotecnologia, em caracterização de materiais, como, por exemplo, caracterização óticas, mas não apenas óticas, metrologia, instrumentação. Então, a gente faz esse ciclo que eu chamo ciclo virtuoso. A gente conecta a engenharia com as ciências da natureza através da optoeletrônica de materiais e nanotecnologia para resultar em aplicações. E isso é a nossa engenharia física. E aí, aplicações volta para a engenharia. E quando a gente está na engenharia, a gente reinicia esse ciclo virtuoso. Então, perceba que a interdisciplinaridade é uma característica notória do nosso programa. Então, pode ser que seja esse o motivo. Né? Não, Rafael, é trabalhar no programa que ele tem uma interdisciplinaridade no seu DNA. Por outro lado, explicando aqui, o nosso programa ele tem 2 áreas de concentração. A área de concentração optoeletrônica e a área de matriz. Então, o nosso programa, para vocês entenderem a estrutura,
É um programa em engenharia física. E você pode atuar dentro de duas áreas de atuação. Quais são as áreas de atuação? Optoeletrônica e materiais. Apesar de serem duas áreas distintas, mas ela é assim do ponto de vista meramente didático. Elas conversam e interagem entre si e geram trabalhos que são interdisciplinares, conectados. Então, essas duas áreas de concentração dão origem a 5 linhas de pesquisa, que são as linhas de pesquisa na área de optoeletrônica, metrologia e instrumentação, espectroscopia coerente e óptica não linear, controle de dinâmica não linear. Isso na área de optoeletrônica. Na área de materiais, materiais nanoestruturados e materiais para aplicações ambientais, energéticas e industriais. Então, perceba que essas 5 áreas, apesar de vinculadas a essas 5 linhas de pesquisa, apesar de vinculadas às áreas diferentes, elas se conversam, dando origem a temas que estão ainda mais relacionados. Então, materiais luminescentes e novos materiais. Isso aqui pode ser um tema de materiais ou pode ser um tema de optoeletrônica, por exemplo. Então, fotônica, plasmônica e metrologia também é um tema que se conecta com as duas coisas. E aí tem vários outros temas de pesquisa que são desenvolvidos aqui no nosso programa, né? E essa apresentação eu vou passar para vocês depois olharem com calma. Então, aqui alguns exemplos, tá? Então, isso tudo é a nossa engenharia física. Esses são os nossos temas. Então, é um programa interdisciplinar, e se é esse seu interesse, você acertou na mosca. Porém, você pode dizer, não, Rafael, mas o que seria disso tudo se eu não tivesse acesso a uma infraestrutura de qualidade? Então, você pode estar em busca, pode ser que você venha em busca de infraestrutura de qualidade. Pode ser que a universidade onde você fazia parte não tinha uma infraestrutura que lhe dava a possibilidade de fazer temas complexos, sofisticados, de ciência desde básica até aplicações. E na nossa instituição, a gente tem 2 centros multiusuários, que é o Centro de Multiusuário de Pesquisa e Caracterização de Materiais, o CEMOPEC, que fica no nosso campus, aí no Cabo. E temos o Senapesp, que é o Centro de Apoio à Pesquisa da Universidade Federal Rural de Pernambuco, fica no Campo dos Irmãos, mas aberto para todos os pesquisadores. Fora isso, temos também esses outros laboratórios, laboratório de síntese de materiais, laboratório de ótica, laboratório de materiais cerâmicos, metais e poliméricos, laboratório de prototipagem, laboratório de ciências térmicas, temos oficina mecânica, temos sala de aluno, né? Vocês devem ter visto. Quem não pegou a chave ainda, tira a cópia aí com algum colega teu que tem a chave, então pede lá ao secretário uma chave para tirar a cópia, tá? E temos sala também para professores visitantes. Isso aqui são alguns laboratórios. Professor, só temos esses laboratórios? Não. Temos outros, principalmente que aqui dentro, ó, esse centro é composto por vários laboratórios, a mesma coisa aqui no Sinapesc. Então, para vocês terem ideia dessa infraestrutura de qualidade que vocês vão ter acesso, você tem equipamentos aqui de grande porte. Então, temos um MEV, fica aí no nosso campus. Temos um DRX. MEV é um microscópio eletrônico de varredura, tá? Difratômetro de raio-x. Espectro de absorção atômica. Microscópio confocal, UV-Vis. Laser amplificado. Isso aqui é o nosso laser, está aí na UAXA. O nosso, um RMN, ICP, um Ultra PLC, ou seja, temos vários equipamentos de grande porte, né? Cada equipamento desse aqui fácil acima de R$1 milhão. Então, a estrutura à disposição de vocês para vocês desenvolverem todo o potencial que vocês têm. Então, a gente tem uma oficina mecânica com tornos, fresadora CNC, torno mecânico, serra, várias ferramentas, né? Bancadas de análise de eficiência energética. Então, perceba que tudo isso está à disposição da dissertação de vocês. Então, não é por problema de infraestrutura que você não vai desenvolver um bom trabalho, tá? Agora você pode dizer, certo, Rafael, mas o que eu quero em relação a outros programas é porque vocês aí é um corpo docente jovem mais ativo. Então, às vezes, né, algumas instituições, os professores já estão aí perto de se aposentar, já estão cansados, já deram sua contribuição, você está afim de um corpo jovem, mas o problema é que, às vezes, um departamento jovem, o pessoal ainda não está, né, no ritmo certo, ainda não está acelerando como devia, ainda não está com uma velocidade legal. E no nosso campus, isso é uma característica. A gente tem um corpo docente jovem, mas muito ativo, ó, publicando nas melhores revistas do mundo. Então, aqui é o Nature Physics, publicado aqui pelo nosso professor José Holanda. Temos a Física Review Applied aqui, ó, professor Albert, eu, professor Wellington, nossa aluna, a Aline aqui, ó, a mestranda. Na época era mestranda, né? Agora defendeu.
Journal of Physical Change, está aqui, ó, também a nossa, cadê? A Aline aqui, ó, a primeira autora, nosso professor Albert aqui. Então, as principais revistas. Ó, aqui o nosso outro aluno aqui, o Torquato, revista importante aqui os parâmetros de impacto, tudo parâmetro de impactos alto, aqui a revista Nanoscale, artigo do professor Wellington do nosso programa, foi capa da Nanoscale. Então, várias temáticas diferentes que vocês podem analisar aqui, ó, com apenas umas demonstrações. Temos várias, tá? Então, aqui, ó, grafeno e aplicações, professor Marcos Gislandi, né? Estudando materiais a fundo aqui, ó, professor Ramon, professor Marcos Oriá aqui fazendo estudo, né, da estatística da luz, Marcos Oriá, professora Martini. Então, assim, pessoal, vejam que é um corpo jovem, mas um corpo bastante ativo, a ponto de conseguir aprovar grandes editais. Então, a gente aprovou ano passado aqui a aquisição de mais 3 novos grandes equipamentos. Um laser de nanosegundo com APO, um laser de femtosegundo e um espectrômetro com focal Raman no valor de R$ 2.626.151.022. Então, foi aprovado aí. Está chegando esse ano esses equipamentos no nosso campus aí no Cabo para dar ainda mais suporte para as duas áreas, tanto da área de optoeletrônico como na área de materiais. É um corpo jovem, mas muito ativo, com muita agressividade de atrás de melhorar a infraestrutura que vocês têm acesso e com publicações de alta relevância. Tá? Então, para vocês conhecerem um pouco o nosso corpo docente, nós somos atualmente 13 professores, tá? 10 professores com dedicação exclusiva ao nosso programa, ou seja, só atuam no nosso programa. Então, não adianta procurar esses professores de outro canto, só está aqui. E 7 são bolsistas de produtividade CNPq. O que é um bolsista de produtividade? É quando a pesquisa do professor ela é tão reconhecida que o CNPq resolve financiar, pagar esse professor por mês para que ele não perca o foco na sua pesquisa. Então, é um reconhecimento importante aí que o CNPq dá para pesquisadores com pesquisas de alto impacto. Então, temos o professor Albert, é membro do nosso programa, o vice-coordenador, ele é bolsista de produtividade, a professora Ana Cláudia, o professor Carlindo, o professor Holanda, que também é bolsista de produtividade, o professor Marcos Oriá, bolsista de produtividade, o professor Marcos Gislandi, bolsista de produtividade, a professora Martina Chevrolet, o professor Reza Dust, também bolsista de produtividade, eu aqui, o professor Ramon, bolsista de produtividade, o professor Sérgio, o professor Tiago Simões aí também, bolsista de produtividade, e o professor Wellington. Então, temos 7 dos 13, mais da metade, com perspectiva aí de vários se tornarem bolsistas de produtividade. Tem batido na trave aí nos últimos anos e a gente tem bastante fé que, em pouco tempo, 100% do nosso programa de pós-graduação serão compostos por bolsistas de produtividade. Então, veja que é um corpo jovem, né? Temos uma boa mestre, temos também professores experientes, como o professor Marcos Oriá, professora Martini, professor Carlino, que são referências aí na área, nas suas áreas de atuação, já são professores titulares. Então tem uma mescla, né? De professores jovens, a maioria é jovem, mas temos também professores experientes aí que nos ajudam a construir o nosso programa, tá? Então você pode dizer que é isso que você quer, mas pode ser que seja, não, professor, eu estou em busca de cooperações nacionais e internacionais. Eu quero fazer um mestrado num lugar que depois eu consiga ir para fora, por exemplo, eu quero fazer meu doutorado nos Estados Unidos, na França, na Holanda, e aí a gente tem aí ó, já 14 instituições onde tem relações próximas, França, Holanda, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Uruguai, vários países, e das instituições nacionais eu coloquei 17 as principais, na verdade tem todas, eu acho, instituições nacionais, tem muita cooperação. Então vocês viram aí, semana passada, quem assistiu o colóquio viu, professor lá da Holanda, tem cooperação com o nosso programa. Aí apresentando para vocês, abrindo as portas para fazer um doutorado lá com ele. Tá? Então, pode ser que seja esse o seu interesse. E se é esse o seu interesse, você também está no lugar certo. Mas você pode dizer, Rafael, quero saber, nada, isso é papo furado, conversa para boi dormir, meu interesse é financeiro, só estou pensando no dinheiro. E aí, você também está no lugar certo. 100% dos nossos alunos têm bolsas. Não existe nenhum aluno do nosso programa que pode receber bolsa e não tem bolsa. 100% dos nossos alunos com bolsa. E aí a gente tem desde bolsas da CAP, CNPq e FACEP, até a possibilidade de ter o projeto ser financiado por empresas, como a gente mostrou ali, já tivemos alguns projetos assim. Então, em todas as nossas entradas, a gente teve excesso de bolsa, ou seja, tivemos mais bolsas
do que alunos aptos a receber bolsa. Então, nesse semestre agora, entraram 8 alunos, 8 receberam bolsa, e a gente, infelizmente, ainda devolveu 3 bolsas. Tá? Mas, né, vai ficar aí para o próximo semestre, para os novos alunos, pelo menos. Ok, pessoal? Então, esse é um panorama geral do nosso programa. Eu vou passar agora para uma parte 2. Caso tenha alguma pergunta, pode fazer, pode abrir o áudio aí. Isso é mais uma visão geral do nosso programa, tá? E agora eu vou entrar na burocracia, falando de pontos que realmente vocês precisam ter atenção. Alguma dúvida até aí? Posso seguir? Tranquilo? Então vamos lá. Então, iniciando aqui a parte 2, falando mais de questões burocráticas. Vou começar pelo primeiro semestre. Ações necessárias no primeiro semestre. Algumas delas vocês já fizeram. Ou seja, você precisa se matricular em pelo menos uma disciplina do corrente semestre. Então, no primeiro semestre, você vai se matricular. E cuidado, você não pode cancelar a ponto de você não estar vinculado a uma disciplina. Então, o discente, caso tranque a disciplina, nunca poderá ficar sem estar matriculado em alguma outra. Cuidado, pessoal. Às vezes, o aluno, por algum acaso, vai lá no SIGA A, cancela a matrícula, e se não tiver vinculado, ele vai ser excluído do programa e não tem o que a coordenação possa fazer. Então, muita atenção, muito cuidado. Outro ponto é que vocês têm até o final do semestre para escolher um orientador. Então, isso é um outro ponto. Tem até o final do semestre. Quem ainda não escolheu orientador, tem até o final do semestre para fazer esse tipo de ação, tá? E ao final do semestre, você vai entregar o seu relatório semestral, que eu vou explicar um pouco à frente quando eu for falar especificamente de relatório semestral, tá? Então, essas são as principais atividades que vocês precisam fazer no primeiro semestre. Se matricular, não trancar disciplinas a ponto de ficar sem vínculo, escolher o orientador e, ao final do semestre, todo semestre, você vai ter um relatório semestral para entregar. Uma coisa importante é, em termos de disciplina, o total de créditos exigidos são 40. Então, no nosso programa, você vai ter que cursar 40 créditos. Esses 40 créditos eles são divididos em disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas, que você é obrigado a escolher pelo menos uma delas, e disciplinas optativas que você é livre para escolher ou não alguma delas, tá? Então, as obrigatórias. Ciência dos materiais, que está sendo ofertada agora nesse semestre. Importantíssimo vocês se matricularem, os novos alunos, porque ela não abre todo semestre. Então, você é obrigado a se matricular nela. E o trabalho de dissertação. Aqui fica uma ressalva. Para você se matricular na disciplina estágio de dissertação, estágio não, trabalho de dissertação, você terá que fazer isso após cursar 24 créditos. Então, 24 mais 16, você completa 40. Então, a última disciplina que você vai se matricular é a trabalho de dissertação. E aqui tem que ter muito cuidado. Você não pode pagar essa disciplina junto com outra disciplina necessária para cumprir esses 24 créditos. Você tem que encerrar. Então, até o terceiro semestre, você tem que encerrar 24 créditos, para que no seu último semestre, no quarto semestre, você curse a disciplina Trabalho de Dissertação. Se você não tiver matriculado nessa disciplina no seu último semestre, você não pode defender sua dissertação. Se você quiser defender sua dissertação antes do tempo, num semestre anterior, por exemplo, no terceiro semestre, até o segundo você vai ter que ter cumprido os 24 créditos, para que no terceiro você pague trabalho de dissertação e possa defender. Então, muito cuidado. Essa disciplina é a disciplina que o estudante precisa, através do seu orientador, informar a coordenação que vai se matricular nela, que quem faz essa matrícula é a coordenação, mas ela faz autorizada pelo teu orientador. Então, se teu orientador não pedir, a gente não matricula e chega lá na frente e diz, eita, mas eu precisava se matricular, agora eu não posso defender. A culpa não é da coordenação, a culpa é sua junto com o seu orientador que não avisou a coordenação dessa matrícula. Por quê? Porque tem que ter a autorização do teu orientador para te matricular nela. Então, recapitulando, essa disciplina aqui você vai pagar, em geral, no seu último semestre e não pode estar cursando nenhuma outra disciplina necessária para completar os seus 24 créditos. Você pode até estar pagando a disciplina, mas extra aos 24 créditos. Se é uma disciplina necessária para completar os 24, você não pode pagar essa disciplina trabalho de dissertação. Então, essas duas aqui são as obrigatórias. O segundo grupo são as disciplinas optativas, do qual você... Diga aí.
Dá licença, por favor. Mas por acaso, eu tô indo pro meu. Depois de todo esse período, né? Aí, no caso, no último, eu Certo? tenho que esperar terminar, chegar perto de terminar o período para eu defender. Ou se Não. por acaso eu estivesse no início do período já com minha dissertação já toda feita, tudo bonitinha, eu já posso defender. Perfeito. Pergunta é o seguinte, ó. Em qualquer momento do teu último semestre, se tu tiver matriculado nessa disciplina, tu pode defender a qualquer momento. Inclusive no primeiro dia do semestre. Então, o semestre começou dia 13 de março, dia 13 tu quer defender, pode. Você não pode defender sem estar matriculado nela. Agora, uma vez que você está matriculado nela, essa disciplina encerra quando você defende. E você não é obrigado a ir até o final do semestre para defender. Você pode defender a qualquer momento. Só precisa estar matriculado nela. Se não tiver matriculado nela, não pode defender. Então, por exemplo, imagine você queira defender no seu terceiro semestre. Se você não tiver matriculado nela, você não pode. Você vai ter que esperar começar o quarto semestre para se matricular na disciplina e aí poder defender. Beleza? Obrigado, obrigado. Valeu. Então, fora essas disciplinas obrigatórias, você tem essas optativas, das quais você é obrigado a escolher uma delas. Então, você é obrigado a escolher uma desse grupo. Não pode se formar sem pagar uma desse grupo. E aí tem introdução à mecânica quântica, que está aberta, vocês podem matricular agora, métodos matemáticos para engenheiro e ótica e espectroscopia laser. Uma dessas você tem que pagar. Rafael, eu só posso pagar uma? Não, você pode pagar todas, não tem nenhum problema. Agora, você tem que pagar no mínimo uma. Ok? Joia? Então, o restante dos créditos você vai cumprir em disciplinas da sua livre escolha. Tem uma lista enorme, tá lá no nosso site, você pode ir lá e acessar. Tem uma lista enorme aqui de disciplinas que a gente, ao final de cada semestre, antes de iniciar o próximo, a gente consulta o estudante da intenção dele de matricular em alguma, caso exista demanda, existem professores disponíveis para ofertar várias. Quando não tem professores disponíveis para ofertar várias, a gente não consulta vocês, a gente abre aquelas que os professores vão dar. Mas às vezes tem vários professores que querem dar disciplina, a gente consulta. As que tiverem mais alunos interessados, a gente vai abrir. Ok? Então tem essas disciplinas e tem as disciplinas também generalistas, que são os seminários, que está aberto agora o 1, os tópicos de engenharia, que são disciplinas que cada aluno paga com o seu orientador. Mas, professor, eu sou obrigado a pagar com o meu orientador? Não. Por exemplo, você trabalha com o professor Wellington. O professor Wellington faz coisas junto com o professor Albert. O professor Albert abriu tópicos. Você falou com o Wellington e o Wellington disse: olha, te matricula na disciplina do professor Albert, porque o que ele vai ensinar lá aos alunos dele tem a ver com o que tu vai fazer também. Então você pode. Não é obrigado a pagar com o seu orientador, mas em geral, tópicos 1 e 2, elas são cursadas juntas com o seu orientador, tá? E ela não tem pré-requisitos, você pode pagar o 2, depois pagar 1 e por aí vai. A mesma coisa vale para seminários, você pode pagar seminários 1, depois 2, você pode pagar o 2 sem ter pagado 1. A diferença aqui é que seminários 2 é uma disciplina voltada para você falar e discutir temas da sua dissertação, quando a sua dissertação já está em fase de resultados. Então, geralmente, alunos que estão no terceiro semestre aí se matriculam nessas disciplinas. Estágio pesquisador é se você está fazendo alguma coisa em parceria com a indústria, com alguma empresa. Então, você vai passar tempo contando carga horária lá dentro da empresa. E, por fim, estágio docência, que eu acho muito importante. Eu, no lugar de vocês, não perderia essa oportunidade de ter uma experiência docente em nível superior. Isso é importantíssimo. Conta, inclusive, em concurso. Vocês têm que ficar atentos aí, que vocês vão ter a oportunidade de ministrar aula em nível superior com a supervisão de algum professor do nosso programa. Você vai ministrar aula na graduação, não na pós, na graduação, tá? Então tem essa oportunidade aqui também. Critérios para permanência. Rafael, Diga aí. só um comentário além do que você fez já. Nessa disciplina de tópicos em Engenharia Física 1 e 2, ao igual que a disciplina de trabalho de dissertação, pessoal, é você junto a seus orientadores, na verdade, ao final é o orientador quem solicita a coordenação para a gente abrir os tópicos direcionados para cada um dos orientadores, certo? Então, fiquem atentos aí, porque faltando 3 créditos para essa disciplina, ou já tendo cumprido os créditos necessários para fazer o trabalho de dissertação, então vocês têm que conversar com seus orientadores para eles enviar a solicitação, a coordenação para a gente poder abrir essas turmas. Muito bem enfatizado aí pelo professor Albert, pessoal. Tópicos, como o Albert falou, é uma disciplina que
é você, junto com o seu orientador, que tem que dizer a coordenação que ela vai abrir. Então, o seu orientador vai mandar um e-mail dizendo, olha, preciso abrir a disciplina de tópicos no próximo semestre. A coordenação vai lá e abre essa disciplina. Se ele não falar, a disciplina não vai abrir e você não vai se matricular. Nem você querendo vai poder, porque a gente só abre sob demanda do orientador, que é uma disciplina cursada pelo aluno junto com o seu orientador. Na verdade, a gente faz diferente. A gente manda um formulário para o teu orientador falar se vai querer ou não. Então, se ele não responder o formulário e a disciplina não abrir, você não puder se matricular, você já sabe que a coordenação não teve, infelizmente, nada a ver com isso, né? O seu orientador, por excesso de trabalho, atenção com outras coisas, ele acabou se esquecendo disso, e é importante você, o mestrado é seu, é você que vai ser mestre ao final dos 2 anos, você esteja lembrando seu orientador disso. Olha, suponha que seu orientador sou eu. Olha, Rafael, tem que solicitar abrir a disciplina tópica. Eu quero pagar tópicos aí para a gente estudar as coisas aí da nossa dissertação. Eu digo, eita, é mesmo, vou lá, vou solicitar. E aí eu vou lá e solicito, e a coordenação pega e abre no momento da matrícula, ok? Isso, e mais uma informação, Rafael, essa disciplina é estágio docência para os bolsistas CAPES, né? Sim, isso é importante, Albert, já estava passando. Quem tem bolsa CAPES é obrigatório fazer isso. A CAPES obriga. Quem não é bolsista CAPES pode escolher se quer ou não, mas quem está com bolsa da CAPES, atualmente, dos que entraram, 3 receberam bolsas CAPES. Então, vocês já sabem que vocês são obrigados, em algum momento, pagar essa disciplina. Cuidado, sem pagar essa disciplina, tu não defende a dissertação. E isso não é Rafael, nem Albert, nem ninguém do programa que não deixa, é a própria CAPES. Então, os bolsistas da CAPES são obrigados a cursar a disciplina de estágio e docência. Os outros é optativo, mas para os bolsistas da CAPES é obrigatório. Então, te organiza para pagar. Vai ter que pagar os bolsistas da CAPES, tá, pessoal? Ok? Dúvidas? Seguindo aqui, critérios de permanência. Ponto importante, pessoal. Já tivemos inúmeros alunos excluídos do programa, pois não atentaram aos critérios de permanência. Isso é regimental. Não cabe a Rafael deliberar sobre isso. É regimental. Não cumpriu, vai ser excluído do programa. Fiquem atentos quais são os critérios. Então, para vocês terem uma ideia, na pós-graduação, a nota de vocês ela é atribuída através de conceitos. O conceito A é se você teve uma nota entre 9 e 10, que é considerada excelente. Conceito B, entre 7,5 e 8,9, que é bom. C, regular, entre 6 e 7,4. E D, reprovado ou insuficiente, de 0 a 5,9. D, você não tem direito a crédito, você não ganha nada, você está reprovado. C, você ganha o crédito, mas tem que ter muito cuidado, porque existe, no regimento, eu vou mostrar daqui a pouco, uma análise de desempenho por uma comissão chamada Comissão de Acompanhamento de Desempenho Discente. E ela vai computar esses teus critérios, esses teus conceitos. Cada conceito tem um peso. Eu vou mostrar a continha para vocês e vocês precisam atingir determinadas pontuações para permanecer no programa. Então, se você, por exemplo, tirar tudo C, você não, mesmo tendo direito a crédito, mas você não atinge o rendimento acadêmico que o nosso regimento espera. E aí é isso aqui, ó. Vai ser desligado do programa o aluno que obtiver no primeiro período letivo, olha os alunos do primeiro período, média de aproveitamento acadêmico inferior a 2. O que é o aproveitamento acadêmico? É isso aqui, ó. A média é dada pelo valor do conceito da disciplina vezes o crédito que essa disciplina tem. Então, por exemplo, conceito A tem um valor 4, conceito B 3, conceito C 2 e conceito D 0. Então, tu vai pegar o teu conceito, coloca aqui esses números, multiplicar pelo crédito. Então, por exemplo, ciência de materiais são 5 créditos. Então, se você tirar 4, 4 vezes 5. Mas vai fazer isso por todo mundo, dividir pela quantidade de créditos. Se no final essa tua média der menor do que 2, tu tá expulso do programa, tu tá desligado do programa, mesmo que tu tenha passado. Então, por exemplo, certo? Beleza? Isso no primeiro semestre vai ser teu conceito 2. A partir do segundo semestre, teu conceito aqui, tua média aqui de aproveitamento acadêmico tem que ser pelo menos maior ou igual a 3.
Se ficar abaixo de 3, tu voa. Então, por exemplo, se tu só tirar conceito C, a partir do segundo semestre, tu voa. Porque conceito C só vale 2, ó. Então, se tu só tirar conceito C, quando tu fizer essa continha, vai dar abaixo de 3, tu tá excluído do programa. Vai estar excluído também quem tirar conceito D em disciplina repetida. Então, tirei D em introdução à mecânica quântica. Se eu tirar de novo, eu estou excluído. Abandonar sem justificativa uma ou mais disciplinas. Não é abandonar o programa, não, tá? Suponha que você desistiu na disciplina, não apareceu na aula. O professor disse, Rafael, relata para a coordenação. Aluno fulano de tal não aparece mais na aula, ele vai reprovar. Não vai nem fazer a continha aqui, ó. Abandono. Se for sem justificativa, tu tá excluído do programa. Ok? Ou não completar tua dissertação no período máximo de 24 meses. Aí, obviamente, tem as prorrogações possíveis. Ok? Então, pode ser que fique acima de 24 meses teu período, mas isso contando com o pedido de prorrogação que vocês têm que solicitar. Beleza, pessoal? Então, claro aí o que é que vocês precisam fazer. Cuidado, calculem essa médiazinha, ó. Esse regimento está lá no site do programa. Vai lá, baixa lá, você vai ver aqui o artigo 34, tem essa continha aqui para fazer, você vê se você está dentro ou não, se está correndo risco aí de ser desligado do programa. Já tivemos aluno que foi desligado do programa sem saber, né? Tirou 100 tudo, achava que tinha passado, mas não atendeu esse aproveitamento acadêmico e aí foi desligado. Então, muita atenção, pessoal. Rafael, também para avisar que essa média, né, a partir no primeiro semestre, obviamente, é referente às disciplinas do primeiro semestre, pessoal. Mas no segundo para frente é uma média acumulativa, ou seja, vocês têm que tirar a conta com todas as disciplinas desde que vocês entraram no programa. Ou seja, vocês estão no segundo, é o resultado das notas das disciplinas do segundo semestre e das disciplinas do primeiro semestre. Mesma coisa para o terceiro e quarto semestre. Então, é uma coisa cumulativa, certo? Perfeito, perfeito. Olha aí. Atenção aí, tá? Então, você tem que olhar o acúmulo aí das suas notas, tá? Importante esse ponto aí. Rafael, eu tenho uma dúvida. Diga aí. No slide anterior, você mostrou um intervalo de notas, né, para atribuir aos conceitos. Uhum. Eu tenho dúvida, desde o meu primeiro semestre, na verdade, se o professor é obrigado a seguir essa tabela aí. Sim. Se eu tirar 9 nas Obrigado. notas, eu tenho obrigatoriamente que ter um A. Sim, obrigatório. Obrigatório. Certo. Se ele não cumprir isso, aí tem que ser reportado à coordenação, porque a coordenação vai alertar, dizer, professor, quem define o que é conceito A, B, C e D é o regimento, e não o senhor. Nem eu, não sou nem eu que defino. Se ele falar comigo, Rafael, é tu que define, eu vou dizer, não, é o regimento, artigo 30. Então, se a tua aluna tirou 9, ela tem que ser A. Se ela tirou 8.9, ela é B. Não tem como ela ser A tirando 8.9. Ela é B. Ou seja, quem define o range de nota relativo a cada conceito é o regimento do programa e não o professor ou a coordenação, ok? Então, vai sempre descrever isso aqui. Certo, obrigada. Beleza. Ok, pessoal. Então, duração do curso. Ponto importante, 24 meses. O tempo mínimo que você pode ter para defender é 12 meses. Então, os alunos que entraram agora, ó, daqui a um ano você pode defender, se você quiser. Mas vai ter que suar a camisa um bocado. E o período máximo é 24, obviamente, como eu falei. Tem os períodos de prorrogação e trancamento. Então, você pode solicitar até 6 meses de prorrogação. A CCD do programa vai avaliar e dizer se você merece ou não esse período. Se ela não te der essa prorrogação, você não tem direito. Então, é uma solicitação feita pelo aluno junto com seu orientador, encaminhada à CCD, e aí ele vai deliberar se aprova ou não o pedido que você está. Fora essa prorrogação, você pode pedir também um trancamento. Só que um ponto importante sobre o trancamento é que o trancamento, ele não estende o teu tempo. Ou seja, ele conta dentro dos teus 24 meses. Então, suponha que você cursou 1 ano, 12 meses. Aí você, eita, tive um imprevisto aqui, uma doença, tive que trancar. Trancou. Trancou 6 meses, o tempo continuou contando. Você já está com 18 meses. Ele não interrompe a contagem, o trancamento. Ele segue dentro. Então, obrigatoriamente, independente de qualquer coisa, você vai ter 24 meses, mais os 6 meses de prorrogação para defender.
excepcionalmente, né, esses 6 meses. Então, você vai ter que solicitar. E aí, para solicitar essa prorrogação, você tem que solicitar dentro dos períodos dos 24 meses. Não pode esperar acabar para solicitar. Se acabar os 24 meses e não defender, está desligado do programa. Tem que solicitar a prorrogação dentro dos 24 meses. Então, isso é uma coisa que o aluno com seu orientador tem que acompanhar. Trancamento do curso, como eu falei, você pode trancar por um período máximo de 6 meses, só que isso vai contar dentro dos teus 24 meses. E é importante aqui, não é permitido o trancamento de matrícula no aluno que está no primeiro período ou que esteja na prorrogação. Se você está no primeiro período, não pode solicitar trancamento. Se você está na prorrogação, você também não pode solicitar trancamento. Ok? Então, isso aqui que eu falei, o trancamento do curso não acrescenta mais tempo ao prazo exigido de 24 meses. Ou do total de 24 mais 6 meses. Então, você sempre vai ter 24 e, excepcionalmente, mais 6 meses de prorrogação, caso você solicite fundamentado, né? Tem um modelo de solicitação no site do programa que você, junto com o seu orientador, preenche, solicita e o CCD do programa delibera. Ok? Alguma dúvida aí? Não tendo. Aqui a gente passa numa questão importante. São os relatórios. Então, todo aluno do programa, 100%, eles precisam entregar um relatório de atividade semestral. Como é esse relatório? Ele é um relatório que tem um modelo no site do programa, então eu vou interromper aqui a minha apresentação para vocês verem onde vocês encontram. Então, vocês vão lá, ó, acessa aqui, site do programa, todo mundo está vendo o site do programa aqui, né? Temos aqui as 2 defesas aí para vocês ficarem atentos, está aqui no nosso site. Você vem aqui em documentos, você clica em documentos, lá no final você vai ver modelo. Então tem aqui, ó, modelo de relatório semestral do estudante e parecer do orientador. Quando você baixar isso, você vai ver esse arquivo aqui, ó. Todos conseguem ver minha tela, né? Sim. Então, nesse modelo aqui, esse é o modelo de relatório. Tá? Aqui o relatório semestral, você vai botar seu nome do orientador, o mês e ano que ingressou, se tem o orientador, coloca aqui o semestre que você está sendo avaliado. Então, acabou o semestre, esse 2023.1, ele acaba lá em julho. Você vai entregar o relatório sobre esse semestre, 2023.1. Você coloca aqui e você vai precisar marcar algumas coisas. Participou dos colóquios? Colóquio é atividade obrigatória, não é uma opção você participar do colóquio. Ele é obrigatório você participar e ao final do semestre a coordenação vai emitir uma declaração de frequência, onde ela vai dizer se tu frequentou acima de 80% ou abaixo. Se tu frequentou abaixo de 80%, então, meu amigo, tu está em maus lençóis, porque na tua avaliação de desempenho, né, de atividade decente, tu já vai ter uma avaliação baixa, correndo o risco aí de ser, né, excluído do programa. Então, tem que assistir os colóquios. E aí, por isso que a gente sempre pede, coloca o nome do chat. Quando você coloca o nome lá no chat, fica registrado, a gente vai contabilizar isso. Tanto a coordenação como a secretaria está lá presente nos colóquios para avaliar que você, de fato, está lá presente, tá? Então, assistir o colóquio é uma obrigação. Então, temos hoje aqui, não sei se está todo mundo, se não está, já tem gente aí perdendo aí a sua frequência. Cuidado, muito cuidado. Você tem 20% que você pode deixar de assistir. Assistiu abaixo de 80%, está em maus lençóis, não vai contabilizar, tá? E aqui tem uma série de coisas que vocês vão precisar dizer. Vocês vão lá, olham direitinho, tal. Ao final desse relatório, você vai escrever aqui, sim, uma coisa importante aqui, ó, título do projeto e título do plano de trabalho. Todo aluno tem que ter um plano de trabalho. Então, você entrou agora, já alerta o seu orientador que ele precisa dar entrada no seu plano de trabalho junto à coordenação. Tá? Então, todo aluno é obrigado. Tem até o final do primeiro semestre para entregar um plano de trabalho, que é o teu orientador que faz, não é você. É o teu orientador. Ele vai entregar um plano de trabalho que também tem um modelo no site do programa. Então, o orientador se esqueceu, lá tem um modelinho, tá? Ele vai ter, cadê aqui? Plano de trabalho decente. Tá aqui o modelo. Ele clica aqui e baixa lá o modelo, ok? Então, preste atenção com isso, tá? Ao final, você vai escrever aqui e tal, assina.
e manda isso para o teu orientador, porque aqui é o parecer do teu orientador. Então, ele vai dar um parecer aqui, ó, teu orientador. Quando ele der esse parecer, ele data, assina, e ele é o teu orientador que vai encaminhar esse relatório para a coordenação através da abertura de processo, tá? Quem faz isso é o teu orientador, não é você. Você só preenche a sua parte e manda para ele. Ele preenche a dele, assina, tanto você quanto ele, ambos assinam, e ele abre um processo encaminhando para a coordenação do programa. Ok, pessoal? Rafael, quando é que esse relatório tem que ser entregue? Aqui, ó. 1 semana antes do início do próximo semestre. Então, as aulas começou dia 13 de março, 1 semana antes é o prazo máximo para você entregar. Precisa esperar até lá. Entrega antes, tá? Frequência nos colóquios e a correlação com o cronograma presente no plano de trabalho é obrigatório. Então, você tem que dizer lá no relatório em que ponto do cronograma do teu plano de trabalho você está. E aí você precisa anexar ao relatório semestral a declaração de frequência. Se vier sem a declaração de frequência, a gente vai mandar voltar o relatório para que você anexe a declaração de frequência. Então, manda para o teu orientador. Quando você mandar o relatório preenchido, manda para o teu orientador com a declaração de frequência. Isso todo mundo é obrigado. Agora, quem é bolsista da FACEP, além desse relatório que vai ter que entregar, você vai ter que entregar um relatório que a própria FACEP exige e que o modelo está no próprio site da FACEP. Então, você entra no sistema, no AgilFap, preenche lá, manda para o seu orientador vai entrar no sistema da FACEP, vai preencher, vai baixar e vai mandar para a coordenação. E é a coordenação que submete na FACEP. E eu vou mostrar aqui um exemplinho desses modelos aí da FACEP. Então, esse aqui é o relatório, é o modelo da FACEP. Mas não adianta pegar com o Rafael, manda esse modelo para mim. Não, não é assim que funciona. Você vai entrar no site da FACEP e escrever lá. Quando você escrever, você vai marcar aqui que não tem bolsa, que não tem trabalho, marca aqui tudo direitinho, assina e baixa esse documento do próprio site da FACEP, tá? Quando você fizer isso, preenchido, você vai mandar para o seu orientador vai conseguir entrar no site da FACEP e preencher o dele. Então, ele vai preencher o dele aqui, ó, que é esse modelo gerado pelo site da própria FACEP. Ele preenche e ele manda para a coordenação, que a coordenação junta com o teu e a coordenação envia para a FACEP. Rafael, qual é o prazo que eu tenho para submeter o relatório da FACEP? Eu não sei. Quem sabe é o aluno junto com o orientador, porque cada aluno junto com o seu orientador, quando vai receber a bolsa, recebe um termo de outorga, que ele precisa assinar junto com o orientador. Nesse termo de outorga, a FACEP define as datas que você precisa entregar esse relatório, e essas datas não é comunicada para a coordenação. É uma coisa que é entre você, a FACEP e o seu orientador. Então, é você que tem que controlar essa data e mandar para a gente. Ok? Então, fiquem atentos. Eu não controlo essa data. E cuidado, que a data do teu colega, que é bolsista FACEP, pode ser diferente da tua. Então, isso é um ponto importante. Ok, pessoal, ficou claro aí? Então, de relatórios, todo mundo tem esse relatório do programa para entregar. E quem é aluno da FACEP tem esse outro. Professor, não sou FACEP, sou CAPES. Então, você é só o do programa, que é esse relatório do programa que a gente manda para CAPES. Tá? Quem é da FACEP tem um extra, que é o da própria FACEP. Ok? Dúvidas? Tranquilo, né? Rafael, cuidado aí, só um alerta para todos os bolsistas, é que esse relatório, o pagamento, na verdade, das bolsas é condicional à entrega do relatório. Então, se a FACEP ou a CAPES não receber o relatório dos estudantes no prazo definido, você não recebe a bolsa no próximo mês, certo? Exato. Até enviar o formulário, mas vai perder, de fato, o próximo mês de bolsa. Isso é importante. Já tivemos muitos alunos que não receberam a bolsa. Professor, não recebeu algum problema? Eu disse, rapaz, eu não sei. Eita, professor, será que foi o relatório? Eu digo, tu não enviou? Não. Eita, então se enganchou. E não sou eu que corto a bolsa, não. É a FACEP e a CAPES. Então, ela cancela aquele mês de pagamento, tá? Até você entregar o relatório. Aí, quando você entrega, ela normaliza de novo o pagamento. Então, fiquem atentos. Isso é muito sério, tá? Fiquem atentos a isso aí. Lembra teu orientador também, beleza? Quem faz o controle disso? Você. Se é o relatório do PPI de FIS, até uma semana antes do início do próximo semestre, você está cobertado. Se é o da FACEP, tem que olhar o teu termo de outorga, que lá tem as datas.
ok? Se tu se esquece, tu perde a bolsa naquele mês até tu entregar o relatório, tá? Principais formulários, pessoal. Então, vocês vão ter os formulários de agendamento de defesa de dissertação. Onde é que eu pego esse formulário, Rafael? No site do programa, lá onde eu mostrei, na aba Documentos. Formulário de prorrogação de defesa, também está lá. E esse aqui que eu botei em verde é um formulário que a gente manda para vocês quando existe opção de abrir várias optativas. Aí a gente manda um formulário para vocês preencherem, dizendo quais são as disciplinas que vocês têm mais interesse em cursar. É todo semestre que a gente manda esse formulário? Não, só quando tiver excesso de disciplinas a serem ofertadas e a gente vai consultar vocês quais as mais importantes na opinião de vocês. Esse aqui que eu coloquei em vermelho é no caso de pandemia ou algum caso aí de saúde pública, tem um formulário lá no nosso programa para autorizar a sua entrada em períodos que a universidade esteja fechada, ou durante a pandemia, ou final de semana, tá? Então, você quer ir final de semana para a universidade, que ela é fechada, você precisa fazer isso. Você precisa solicitar essa informação aqui, tá? Preencher esse formulário para solicitar sua entrada. Solicitações de declarações e auxílios. Qualquer declaração que você quiser solicitar, qualquer coisa, você vai precisar enviar um e-mail para a secretaria. Está aqui o e-mail da secretaria. Ok? Você vai precisar solicitar um e-mail para a secretaria. E aí, se for alguma ação que a coordenação precise fazer, aí a secretaria comunica a coordenação. Precisa mandar um e-mail para a coordenação. É a secretaria que vai emitir suas declarações, que vai dizer se pode ou não pode alguma declaração, algum auxílio. A coordenação recebe da secretaria essas demandas. Eu não estou dizendo com isso que você não possa mandar um e-mail para a coordenação com dúvidas. Você pode, está aberta, a coordenação está aberta para receber e se comunicar com vocês como vocês quiserem. Estou lá no grupo, né, junto com vocês. Tem lá meu telefone lá, você pode me ligar. Mas, Rafael, ligou para mim. Rafael, professor, estou precisando de tal declaração. Tu falar isso comigo, desligar, no próximo segundo eu esqueci. Eu tenho muita coisa para fazer, é muita burocracia, você não tem noção da burocracia. Eu não vou mandar essa tua declaração, já me esqueci. Então, tem que formalizar por e-mail. Formaliza, pede lá na secretaria. Beleza? Alguma dúvida? Então, tudo que vocês quiserem solicitar ou conversar, aí é aqui. Manda lá um e-mail para a secretaria, ela vai dizer se essa declaração pode ser emitida, se puder a gente vai mandar e por aí vai. Beleza? Obviamente, a coordenação está aberta para ouvir de vocês alguma demanda, algum questionamento, alguma dúvida, mas é solicitar declaração ou algum tipo de auxílio para ir para um evento, manda para a secretaria vai dar o andamento necessário. Ok? Solicitação de agendamento de banca examinadora. Isso aqui é uma coisa importante que... Alberto, tu pode... Eu tenho que sair agora, que eu tenho que buscar meu filho no colégio. Alberto, tu pode assumir, Alberto, a partir desse ponto? Pronto. Eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu só encerrar aqui. Então, pessoal, só a última mensagem aqui para vocês. Como eu falei, a coordenação está aberta. O fato de dizer, isso aqui manda para a secretaria, isso aqui manda para tal canto, não é que a gente não esteja disponível. Está disponível. A gente só está direcionando a vocês qual é a melhor forma de vocês solicitarem para que vocês tenham a demanda de vocês atendida de forma mais rápida, mais eficiente, tá? Mas a coordenação, eu, professor Albert, estamos totalmente disponíveis para atender vocês nas suas demandas, tá? Ok? Então, o professor Albert vai continuar aqui a apresentação. A gente agradece aí a participação de vocês, nos colocamos à disposição de vocês em qualquer assunto que vocês desejem, né, saber alguma coisa, ter alguma informação. A gente está sempre aí disponível, beleza? Então, o professor Albert aí vai dar seguimento. Pessoal, obrigado. Peço desculpa aí, tenho que realmente sair aqui para buscar meu filhinho, mas a gente, qualquer dúvida, a gente continua conversando. Beleza, pessoal? Vai lá, Alberto. Ok, Rafael. Obrigado. Pessoal, então, como o Rafael já falou, né, meu nome é Albert, eu sou o vice-coordenador do PPNG FIS, e eu vou dar essas últimas informações, já estamos bem no final, já faltam apenas 2, 3 slides, eu acredito.
Mas essa informação aqui de solicitação de agendamento de banca examinadora é uma das coisas mais essenciais aí para um aluno de mestrado, né, pessoal? Por quê? Quando vocês já tenham cumprido todos os créditos, quando vocês já estejam pagando a disciplina de trabalho de dissertação, então, com ela, né? Só vou fazer aqui um parênteses. Essa disciplina de trabalho de dissertação, pessoal, após de você ter cumprido todos os créditos necessários para cursar ela, os seus 24 créditos, né? Somando ela com os 16 dela para somar os 40, então, essa disciplina, vamos supor, você se matriculou nela no terceiro semestre. No quarto semestre, né, que é o último, caso você queira defender após dos quatro semestres, você precisa ir fazendo a renovação, certo? A disciplina de trabalho de dissertação, ele não tem um prazo definido. Como o Rafael falou, vocês podem se matricular, ao dia seguinte vocês podem defender, depois de um mês podem defender. Passou o semestre, vamos supor que vocês estavam matriculados na disciplina Trabalho e Dissertação no terceiro semestre, mas você só vai defender no final ou lá no quarto semestre. Então, quando inicia o quarto semestre, vocês têm que enviar um e-mail solicitando, na verdade, o orientador, solicitando a renovação dessa disciplina de Trabalho e Dissertação, certo? Essa disciplina vai desde a matrícula e ela só encerra quando a matrícula da disciplina, e ela só encerra quando vocês defendem a sua dissertação, certo? Então, tendo todos esses créditos já aprovados, né, os 40 créditos, um mês antes, né, de cumprir, né, o prazo que vocês definiram com o seu orientador para a sua defesa, lembrando que o prazo para a defesa correto, né, o prazo convencional, são de 24 meses, certo? Então, por exemplo, quem entrou no semestre em março, ele tem até o final de fevereiro para poder defender a sua dissertação. Passou um dia, passou para o 1º de março. Ah, não, mas então, é só um dia apenas. Eu não vou defender o 28 de fevereiro, vou defender o 1º de março. Passou um dia, você já tem que solicitar a sua prorrogação, certo? Passou um dia, passou 30 dias, vocês já um mês antes de encerrar o prazo, né? Então, no início de fevereiro ou no final de janeiro, caso vocês queiram prorrogar, vocês têm que fazer a solicitação com as instruções que a Rafael deu no slide anterior. Mesma coisa para a defesa. Um mês antes da sua data da defesa, vocês têm que fazer a solicitação do agendamento, né, da defesa, indicando também quem são os membros da banca examinadora, certo? Então, a gente coloca aqui, pessoal, essa antecedência mínima de 30 dias para abrir o processo via o CIPAC, né? Vocês precisam preencher um formulário que também está no site, no mesmo setor onde Rafael entrou, está o formulário para o agendamento da defesa, certo? Vocês vão precisar informações como seu nome, o título do projeto, o título do plano de trabalho, né, as informações da banca, o látex dele, em qual programa eles pertencem, e-mail, todas essas coisas, certo? E, né, 30 dias antes, então, preencho o formulário, passo para o meu orientador, ele assina e eu vou abrir o processo junto à minha versão final da dissertação, certo? Então, isso vai para o CCD, né, que é o Colegiado de Coordenação Didática do programa. Os professores que formam parte dessa CCD, um deles vai relatar o seu processo, né? E o relato do seu processo para ser aprovado ou reprovado é basicamente, né, cumprindo todas as regras que estão no formulário para agendamento de defesa e que vocês tenham enviado junto a esse formulário a versão final da sua dissertação, certo? Com isso, o CCD dá o parecer de aprovado, né, caso esteja tudo ok, passa para a reunião do CCD, que ela tem um agendamento de uma reunião ordinária a cada mês, e essa reunião, pessoal, o cronograma, né, as datas dessa reunião estão disponibilizadas no site do programa, então vocês podem ir olhando também isso. Passando pela reunião do CCD, sendo aprovado, aí você está apto já para fazer a defesa, certo?
Então, como tudo isso tem um processo, né, de passar por um relator, de ter uma data disponível para uma CCD, então, para isso que a gente solicita uma antecedência mínima de 30 dias para a data prevista para a defesa, certo? A maioria de processos, pessoal, eles têm uma data de antecedência de 30 dias, que é especificamente para isso, para fazer todos os processos e que exista um tempo hábil de ter uma reunião do CCD dentro desse período para aprovar, seja a sua prorrogação ou seja o agendamento da banca, da defesa e a banca examinadora, certo? Mesma coisa, então, o que estava falando, né? A solicitação de prorrogação e trancamento de curso também é feito para uma antecedência mínima de 30 dias da data prevista para o término do vínculo do aluno. Pessoal, ambas as coisas, né? Tanto o agendamento da defesa como a prorrogação e trancamento, né? Caso vocês não enviem com uma antecedência mínima de 30 dias, vocês correm um risco. Que se não passar, ou se houve já a CCD, aconteceu a CCD e não tem outra CCD até o período em que eu vou finalizar o tempo hábil que eu tenho para meu curso, então você pode ser desligado do programa. Reparem que eu falei, passou um dia, né? Você tinha que defender até o 28 de fevereiro, passou um dia, a PRPG, né, a Pró-Reitoria, ele desliga imediatamente o aluno. Não tem nenhuma desculpa, não, porque passou um dia, não houve uma CCD, não. Por isso que a gente solicita com 30 dias antes, certo? Mesma coisa para prorrogação e trancamento. Vocês não podem esperar faltar uma semana para encerrar, né, o tempo hábil para seu curso. Não, vocês têm que enviar com um mês de antecedência, porque a gente tem que passar por todos esses processos, enviar a informação à PRPG para que ele possa renovar o seu vínculo. Passou o dia, novamente, o aluno é automaticamente desligado. Após de ser desligado, a gente não tem nada mais o que fazer, pessoal, certo? Então, todos esses processos que são abertos via CIPAC, eles têm um prazo aí de 30 dias antes para fazer a solicitação, né? E eu vou novamente parar de compartilhar minha tela aqui. E se a gente for nessa aba aqui de documentos do programa, pessoal, tem aqui, ó, instruções sobre solicitações ao PPG-FIS. Certo? Então, tem um manual aqui, que se você centrar nele, pessoal, tem um manual bem simples, né? Tem um sumário aqui, ó. Como é que eu peço uma autorização para ocupação dos laboratórios da UAXA? Isso era para o período da pandemia ou para finais de semana, né? Como é que eu peço uma acréscimo ou substituição de disciplinas? Aproveitamento de disciplina, trancamento de disciplina ou do curso, prorrogação ou agendamento de defesa. Então, por exemplo, o último caso que a gente estava falando agora há pouco, o agendamento de defesa. Você vai para o final, né? Tem aqui, ó, agendamento de defesa. Você vai abrir, né, vai solicitar a abertura de um processo via o CIPAC, né, que é a plataforma administrativa da Rural. E aqui está todos os passos, inclusive já é o e-mail que vocês precisam colocar, né, para fazer a sua abertura do processo. Para quem que eu devo encaminhar o e-mail, o assunto que eu devo colocar no e-mail, a mensagem que eu devo colocar no e-mail e os anexos, né? O formulário, no caso do agendamento de defesa, está aqui o link, vocês podem baixar por aqui, e a versão final da dissertação do discente, certo? Novamente, aqui estão as observações, né? Reparem que, após a confirmação da abertura do processo, então, vocês enviam um e-mail para solicitar a abertura do processo, eles abrem o processo e eles respondem para você, dizendo, o processo foi aberto, o número é tal. Aí vocês, como diz aqui, né, vocês devem contatar a secretaria do programa, informando o número do processo, né, e requerendo a inclusão da sua requisição na pauta da próxima CCD, certo? Então, pessoal, tem esse livro aqui disponível com todas as formas como vocês devem abrir esses processos via CIPAC, né, que ele fica bem fácil aí você seguir as informações para cada um desses processos, certo? Está aqui, em instruções sobre solicitação ao programa. Ok? Eu vou retornar aqui na minha apresentação, que eu já estou no último slide, como falei para vocês. Opa. Ok. Pronto. Solicitação de trancamento de disciplina, né? Eu me matriculei em uma disciplina, pessoal, mas eu estou vendo, eu matriculei em 4, por exemplo. Eu não estou dando conta, eu preciso trancar uma das disciplinas, ficar com 3.
certo? Ou ficar com 2, sei lá. Essa solicitação de trancamento, ela precisa ser aberta, né, antes de 1/4 do total das atividades, certo? Então, você tem um período semestre total, tendo 15 semanas. Antes de 1/4 dessas 15 semanas, você precisa fazer a abertura para trancamento da disciplina, certo? Após esse período, novamente, a gente não pode fazer nada. Então, você vai precisar cursar a disciplina. Se você não cursar e você não aparecer na disciplina, ou você pode ser reprovado, ou você, né, pode ser até expulso do programa, né, por se ausentar de uma disciplina. Então, se vocês quiserem fazer o trancamento de alguma disciplina em que vocês se encontram sem matriculados, né, vocês precisam fazer isso até antes de 1/4 do total das atividades. Lembrar também que vocês não podem ficar sem cursar uma disciplina. Então, vocês não podem trancar todas as disciplinas do seu semestre e ficar sem nenhum tipo de vínculo com a universidade, certo? Vocês, pelo menos, têm que ficar matriculados em uma das disciplinas, né, para poder fazer o trancamento da disciplina, né? Outra coisa é o trancamento do curso, mas o trancamento da disciplina, vocês não podem ficar sem fazer uma disciplina dentro do programa. O trancamento do curso, sim. Aí você não precisa se matricular durante o semestre que você pediu, por exemplo, o trancamento, certo? Mas lembrando que, como o Rafael falou antes, esse período também ele é contabilizado para ser o período final, né, dos 2 anos que você precisa para a sua defesa de dissertação, certo? Depois, outros tipos de solicitações de membros permanentes ou discentes de caráter geral, pessoal, né, que precisem ser avaliadas também pela CCD, né? A gente requer aqui, então, envia uma antecedência de pelo menos 15 dias, né? Porque ela simplesmente será avaliada pela CCD, né? Obviamente, com algumas exceções, né? Se tem alguma urgência, né? Alguma urgência que aconteceu, aí vocês podem entrar em contato com a coordenação, né? Para ver o que é possível fazer. Mas sempre, obviamente, respeitando aí os prazos que a gente definiu aqui. Certo? Pessoal, eu não sei se vocês têm alguma pergunta. Como eu falei, Rafael já estava nos slides finais, né? Então, vocês já conhecem o prédio, certamente, tanto antigos como novos já estão trabalhando nesse prédio aí. Vocês conhecem também as informações do novo campus. Eu acho que a maioria conhece as informações do novo campus da UFRP, lá no Cabo de Santo Agostinho, né? Onde também será hospedado o programa de pós-graduação em Engenharia Física, né? O site do programa, onde vocês têm todas as informações, e os e-mails aqui, tanto da coordenação como da secretaria, para auxiliar vocês, pessoal. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, né, que ficou aí durante nossa apresentação. Tudo ok, pessoal? Sim, tranquilo. Ok, então... Pronto. Beleza, pessoal. Como estão todas as informações, a gente pode disponibilizar, se vocês precisarem, essa apresentação também para vocês, mas como a gente colocou aqui durante a nossa apresentação, né, todas as documentações que são requeridas e os procedimentos são indicados tanto no regimento do programa, né, que também encontra-se aqui, certo? Nessa aba de documentos, vocês também encontram o regimento do programa, está aqui o regimento PPG-FIS, as instruções sobre as solicitações e os modelos, dos relatórios, tem um modelo da dissertação também para os que estão cursando o último semestre, certo? Então, tem todos os modelos aí disponíveis para vocês poderem realizar todas as atividades, certo, pessoal? Eu agradeço, então, mais uma vez a sua participação aqui e qualquer dúvida, né, tanto a secretaria como a coordenação fica à disposição aí para auxiliar a vocês nesses 2 anos que vocês têm na frente no seu curso semestral em Engenharia Física. Pessoal, obrigado, né? Se não tiverem mais perguntas, eu encerro por aqui. A gente se vê nas próximas semanas aí. Toda segunda-feira a gente tem um colóquio no mesmo horário. Obrigado, pessoal.